Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se tem alguém. Olá, Lidiane, tudo bom? Alessandra, Eduardo, boa noite, pessoal. Vamos esperar a Aline chegar. Desde já agradecer a participação aí de todo mundo. E agora, cadê a Aline, gente? A Aline entrou. Aline, solicita aqui para eu te chamar, para você direcionar a nossa conversa. Boa noite, Eduardo. É uma honra te ter aqui. Saber que você está participando. A paz do Senhor. Muita saudade de você e da Gleice. Muitas, muitas, muitas. Não me chama? Bom, só tô vendo só o seu nariz e sua boca. O seu batom lindo. Ué, meu Deus. Mais um pouco, só mais um pouquinho. Ou desce um pouquinho, ou afasta um pouquinho para eu poder ver o seu rostinho todo. Tá vendo ainda não? Tô vendo só metade do teu olho. Ai, meu Deus. Foi? Ah, agora melhorou. Aqui Tudo pra mim tá bom? muito longe. Tudo É. ótimo. Só sobe um pouquinho então a sua tela, porque ela fica muito aqui no. A gente não consegue ver o seu olho, ó. Só tô vendo o seu. Ah, agora eu tô vendo. Agora tá ótimo. Tá me vendo? Tudo bom? Cris tá aí, ó. Stephanie. Ai, que bom, vem todo mundo pra cá. Pessoal, muito maravilhoso. Cris, que saudade de você, hein? Tô te esperando aqui. Muito bom, né? Ver as pessoas, encontrar nossos amigos no Dia do Amigo, né, Jane? Bom, Gleice Eduardo, então, que honra. Não é? Amigos do coração, amo demais da conta. Vamos começar? Vamos lá. Querida, Vamos falar. fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho com adolescentes. Fala aí um pouquinho. Se apresenta para nós aí, para a galera. Vou me desconcentrar aqui do pessoal que está entrando, porque muita gente, a gente quer só cumprimentando. A Cris falou que não está ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? É só a Cris ou todo mundo? Eu estou ouvindo. Gente, responde aí pra gente. De repente é só ela. E eu acho que ninguém está ouvindo. Acho que ninguém Você está tem ouvindo. tempo que está ouvindo? Oi, Guto. A Gleice está ouvindo. Então, sim. Então, Cris, deve ser essa conexão aí, dá uma olhadinha aí, tá bom? Então, deixa eu me apresentar. A maioria que me conhece, né, não sei se profissionalmente. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Giane Borges, sou psicóloga. E eu sou psicóloga clínica, né? Tenho um consultório aqui em Comendador Soares. Acredito que alguns aí, de repente, não conheçam, mas é aqui em Nova Iguaçu. E meu foco, né, de estudo, de trabalho, são os adolescentes. Foi uma coisa que aconteceu de uma forma inesperada e que hoje eu sou completamente apaixonada, né? Eu comecei recebendo muitos convites para palestrar para adolescentes, para
para fazer eventos com adolescentes. E aí eu fui percebendo a necessidade que esses adolescentes têm, né, de ter um espaço para eles, de ter um espaço para falar, de ter alguém que ouve. Então, eu falei, não, eu preciso ser esse diferencial, né? Eu quero ser esse suporte. E aí eu comecei a estudar muito sobre essa questão da adolescência, e daí eu comecei a desenvolver alguns projetos. O meu primeiro projeto, que eu tenho até hoje, né, é Roda de Conversa, porque quando eu comecei a palestrar, eu percebi que os adolescentes eles tinham muita necessidade de falar, de serem ouvidos. Porque eles falam, eles conversam entre eles. Os adolescentes trocando experiência não tem o que agregar, né? Tá todo mundo vivendo a mesma fase junto, então eles estão meio que perdidos. E aí eu fiz um evento, né? Esse projeto que é a Roda de Conversa, que acontece mensalmente. E a gente sempre aborda um tema diferente. Na maioria das vezes, eles que escolhem. E aí, Eles adoram. oi? Eles adoram escolher. Adoram. E aí a gente vai trabalhando essas questões, né, emocionais, questões que todo adolescente passa, mas que nem todo mundo tem a oportunidade de trabalhar as emoções, de se conhecer, de saber o que ele está passando, é o que todo mundo da idade dele passa, porque às vezes o adolescente se sente meio perdido, né? Acha que é só ele que está vivendo aquele turbilhão de emoção, e não é. E aí eu proponho eles a isso, autoconhecimento, né? Se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com tudo. Muito bom. Então é isso. Muito bom esse trabalho, Jane, assim, parabéns. Eu vejo também dentro da área da psicopedagogia essa mesma dificuldade e deficiência desse olhar para o adolescente. A gente tem um olhar dentro da psicopedagogia, ou vamos dizer que a maioria do olhar dentro da minha área é muito para criança. Quando a gente fala em psicopedagogia, o pessoal pensa que é só para criança pequena, né? Pois é. Como também acredito que possa estar acontecendo também na psicologia. A psicopedagogia ela também vem para a criança até o idoso, né? Então ela tem um nicho muito extenso, porque a gente aborda a questão da aprendizagem, mas eu sinto uma dificuldade, uma lacuna, meio que faltando alguma coisa para o adolescente. Um trabalho psicopedagógico bem focado para o adolescente. E aí me veio a ideia de convidar você para a gente estar conversando um pouquinho dessa imposição, né, desse excesso de telas na vida dos adolescentes hoje, né, nessa questão que nós estamos vivendo pandêmica. O que você pode falar para introduzir para a gente sobre essa questão? Então, é como você falou, né? Tem muitos estudos sobre a infância, né? Sobre a vida adulta e pulam um pouquinho a adolescência, né? Porque pensam, né? Hoje em dia já é comprovado que não é isso, mas até pouco tempo atrás a adolescência era somente a fase de transição de criança para adulto. Então, era só um pulo, era só um salto. E ninguém se pesquisava, ninguém se preocupava com essa fase. E agora, de um tempo para cá, que tem surgido alguns estudos, foi como você falou, tem muita dificuldade de encontrar material sobre adolescência, porque é uma coisa que, vamos colocar assim, nova, né? A adolescência sempre existiu, mas não como forma de estudo, porque as pessoas focam muito na infância mesmo. Então, assim, todo mundo fala, a gente sabe, né? A gente estuda, a gente sabe que o cérebro da criança ele está em construção, a criança é um ser em construção, e a gente esquece que o adolescente também é um ser em construção. Então, esse excesso de tela, ele prejudica demais, né? Por um milhão de coisas que eu posso começar a listar aqui para vocês. Mas
o principal é a formação do cérebro. Vocês estão escutando um ruído? É você, Aline, aí? Eu não estou ouvindo ruído, não. Eu só estou ouvindo um Não? eco. Não sei se o lugar que você está vazio, só É. um eco. Aqui tá com eco. Vocês me desculpem, porque a gente está em obra. Aí eu arrumei um cantinho aqui pra gente tentar conversar. Então, eu vou falar um pouquinho mais tarde. A gente botou a fase da adolescência, a fase de ser aceito, porque todos nós adultos, né, passamos pela fase da adolescência. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador. Os pais, a maioria dos pais, né, que eu trabalho também muito com os pais, eu ouço muita crítica, muito lamento por não saber como lidar, por não saber o que fazer. Mas só que a adolescência, ela não é difícil só para o pai. Ela é muito difícil para o adolescente, porque ele não sabe o que está acontecendo com ele. Eu costumo perguntar sempre para os pais, né? Você já sentou para conversar com seu filho, para falar sobre a adolescência? Isso não acontece. Explicar para ele que o corpo vai mudar, que as emoções vão começar a aparecer, que os desejos. Ninguém senta para conversar com o filho para dizer que isso vai acontecer. Então ele fica querendo crescer, mas não sabe o que vem junto com isso, né? E aí é onde entra o excesso da tela, né? Porque aí é tudo na internet que eles vão procurar. E a gente sabe que a internet tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Então, assim, todas as informações que eles têm é sobre na internet. Então, cabe ao pai, à mãe se atentar para isso. O Eduardo colocou para a gente aqui que trabalhar com adolescente é incrível e é um desafio, né? É um desafio muito grande trabalhar com esse adolescente. O que você pode falar para a gente em relação a ser incrível, que eu sei que é ser incrível, porque eu já cuidei muito, assim, você sabe, dos adolescentes. Eu sei, né? Já fui adolescente com você. É muito bom, mas é um desafio muito grande. O que você pode falar para a gente em relação a isso? Então, gente, para mim realmente é um desafio diário. Por quê? Eu amo, né? Claro que eu amo, porque eu escolhi isso, mas assim, é desafiador porque o adolescente, ele tem que querer estar ali comigo, ele tem que querer participar das rodas de conversa, ele tem que querer fazer a terapia. E a gente sabe que existe ainda um preconceito, existe ainda dificuldade de aceitação. Então, muitos querem, outros não querem, né? Os adolescentes, eles se sentem, às vezes, sob pressão, por exemplo. Ah, vai participar do evento de psicologia, né? Ah, nada a ver, que não sei. Por isso que eu tento sempre fazer uma coisa bem atrativa e eu sempre falo para os pais, não obriguem a participar, porque não funciona. A gente tem que fazer eles se sentirem atraídos. Eles precisam entender, é o que eu sempre falo com eles. Não sei se tenho adolescentes que participam do evento aqui assistindo a live, mas eles podem afirmar isso, que eu sempre falo com eles que eu não obrigo a nada, eu não forço a nada, eu ofereço, né? E eles precisam aprender, desde já, a abraçar as oportunidades que eles têm. Então, são escolhas. Né? Se eles querem ser saudáveis emocionalmente, se eles querem ter uma vida emocionalmente estável, conhecer suas emoções, ser bem aceito, então eles precisam escolher isso. Eu ofereço. Então, para mim, esse é o maior desafio. Eu busco sempre oferecer o melhor e fazer eles entender a necessidade daquilo. Né? Ótimo. É o que eu sempre falo com os pais. Eu queria deixar aqui para quem está participando aqui dessa live com a gente, que a gente vai abrir um momento para as perguntas, né? Aquelas perguntas que são bem específicas, que às vezes você tem uma dificuldade, você é um adolescente, está aí participando, eu vi que o Kelvin entrou, então tem outros adolescentes que a gente convidou, a Andresa está com pré-adolescente em casa, né, Andresa? Precisando aí de um apoio, de uma orientação. Então, os pais, os adolescentes que estiverem participando, né? A gente vai abrir no final
um tempo para que vocês possam perguntar algumas coisas para a Jeane e para que ela possa também dar essa resposta para vocês. A Andréia também quer algumas dicas, né? Então a gente vai estar aí abrindo esse espaço para que vocês possam nos perguntar e também obter essa resposta. Caso a gente não consiga responder a todos, né? A gente tem aí o contato da Jeane, vocês podem entrar em contato com ela, saber quando vai ser essa próxima roda de conversas, tanto para os adolescentes e também tirar as dúvidas dos pais, né? Os avós que às vezes cuidam, dos amigos. Então, a gente vai abrir no final para estar conversando com vocês, um papo mais reto, assim, vocês perguntando e a gente respondendo. Então, não sai daí não, espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai estar tirando essas dúvidas de vocês. Jeane, deixa eu te fazer só uma pergunta rapidinho. Dentro de um estudo que eu estou pesquisando aqui, de um estudo que eu estou pesquisando, de algumas pesquisas, a gente observou que o excesso de telas tem trago para a vida dos adolescentes, dos jovens e do adulto, aí eu coloco especificamente o adolescente, porque é o nosso nicho agora, a questão das condutas agressivas, né? O adolescente, por conta desse excesso de telas, ele pode ter uma conduta agressiva, usado na vida das pessoas. O que você pode falar isso para a gente sobre essas questões? Tudo que eu tinha até anotado aqui para falar mesmo. Primeira coisa que vale a pena ressaltar é que todo excesso é prejudicial, né? A gente sabe que a internet é uma coisa boa, que a gente precisa, hoje na pandemia, mais do que nunca, porque tudo está sendo pela internet, todos os estudos, e os adolescentes ele tem que ficar no computador, mas antes disso já tinha um excesso muito grande, né? Então, assim, tudo em excesso faz mal. Então, uma coisa que acontece, você falou da questão da irritabilidade. Claro, se o adolescente está trancado dentro de um quarto, com o celular o tempo inteiro na mão, ele está recebendo, ele está tendo um acúmulo de informações. E a gente volta lá na questão do excesso, né? Ele está com excesso de informações, tanto boa quanto ruim. Então, isso causa, sim, no adolescente, uma irritabilidade. Até uma questão que eu foco muito em dizer é que, por exemplo, você olha na internet, a vida de todo mundo parece maravilhosa, né? Você pega o seu celular, tá todo mundo fazendo várias coisas maneiras e você tá dentro de casa, trancado dentro de um quarto. Como é que não fica irritado com isso? Só que a gente se esquece que a internet ela não mostra só. Ninguém mostra na internet coisas ruins. As pessoas estão lá para postar coisas boas mesmo. Quem está sofrendo, muito difícil vai lá e posta que está sofrendo. Entende? Então, tudo isso gera uma angústia, gera uma ansiedade no adolescente e em qualquer outra pessoa. Mas o adolescente, como eu falei, ele está sem construção, ele está formando, o cérebro ainda está em formação. Tem a questão da intensidade, porque na adolescência a gente sabe que tudo é mais intenso, todas as emoções são mais intensas. Então, o que pra gente é difícil, para o adolescente, vamos colocar aí, é 5 vezes pior. Então, com certeza, essa questão do excesso de telas é prejudicial pela irritabilidade, até a questão do bullying, né? O ciberbullying, né? Pela internet. Porque acontece, às vezes, o adolescente está dentro de um quarto trancado e você não sabe o que ele está passando ali. Né? É uma palavra agressiva, é um comentário. Então, assim, a minha orientação aos pais é que coloquem uma rotina, né? Tudo em excesso não é legal. Então, vamos lá. Qual o tempo que tem para mexer? Né? Às vezes não precisa nem determinar um tempo para mexer no celular, mas determinar um tempo para fazer as outras coisas. E no intervalo dessas outras coisas, fazer o uso do celular. Né? Então, assim, a minha dica é essa. E também, os pais têm que ser o exemplo, né? Porque a gente está falando de adolescente. Mas a gente sabe que não é só os adolescentes que passam por isso. E aí o pai, a mãe, ele quer cobrar, ele quer falar, mas como? Se ele também fica o tempo inteiro no celular.
Então, cuida da sua saúde, você, pai, mãe que está aí me ouvindo, cuida da sua saúde emocional e depois cuida do seu filho, porque não adianta você querer cuidar dele sem cuidar de você primeiro. E adolescente é todo mundo, né? A gente não convence com a fala, a gente convence com as nossas atitudes. Eles não são, o exemplo deles não é você contar uma história de que aconteceu com você. O exemplo é o que eles estão vendo. Então, assim, além disso tudo, a gente sabe também que essa questão de ficar muito no celular, às vezes no computador, ela atrapalha até a vida social, o convívio social. Hoje a gente está na quarentena, mas quantas pessoas deixam de sair, deixam de ter uma vida social para ficar de frente para o celular? E isso é muito prejudicial. Esse estudo que eu estou acompanhando e seguindo em relação ao excesso de telas, ele coloca esse isolamento social, né, como um ponto a ser observado em relação ao excesso, né? Porque muitos adolescentes, eles preferem conversar com os amigos por meio das telas, seja ela computador, celular, o Skype, sei lá qual, do que ir ao encontro dos amigos ou da família, né? Ele prefere ficar dentro de casa para jogar, ele prefere ficar dentro de casa para assistir um filme, ele prefere ficar dentro de casa do que estar encontrando o outro. E esse isolamento forçado, vamos dizer assim, que a gente está vivendo hoje, a gente consegue usar, no caso, as telas para um benefício. Porém, quando a gente estava fora dessa questão do isolamento social, por conta da pandemia, os adolescentes, eles já estavam isolados dentro dos seus quartos, dentro da sua casa, para poder ficar ou jogando, ou conversando com um colega pelo celular. E esse isolamento é natural, vamos dizer assim, né? Porque a gente está num isolamento imposto, então esse isolamento dito natural, porque o jovem, o adolescente ou a criança não quer sair porque quer ficar ali nas mídias ou nas telas, o que causa? Qual é o malefício que, ao seu ver, como especialista, pode acarretar algo ainda maior no futuro desse adolescente? Então, o que você falou, eu até tenho uma postagem lá no feed, né, a respeito disso, a geração do quarto, porque estudos hoje denominam a adolescência como a geração do quarto. Porque hoje, para a gente está confinado, né, dentro de casa, tendo que usar o celular para tudo, mas depois que você falou, isso já acontecia, né? Eu percebo muito isso na questão assim, vamos fazer um evento, vamos fazer a roda de conversa, não, meu filho não sai de casa, ele não gosta. Mas o que o pai e a mãe estão fazendo para promover isso? Né? Você vai ficar deixando seu filho ficar dentro do quarto, trancado, aí depois fala, meu Deus, será que meu filho está com depressão? E aí isso desenvolve transtornos, né? Com certeza é o começo. A gente sabe que tem os transtornos que vêm, né, já patológicos, né, e tem uns que são desenvolvidos. E numa questão dessa, de isolamento, a gente está falando agora fora da pandemia, né, desse isolamento que o adolescente, a maioria dos adolescentes vivem, ele não é bom, porque ele vai desenvolver, com certeza, né, um transtorno. Seja transtorno antissocial, seja transtorno de ansiedade, seja depressão. Uns podem ser mais leves, outros mais agudos, mas com certeza vai desenvolver com o tempo. Porque quem é saudável emocionalmente fica trancado dentro de um quarto, só sai para ir para a escola. E muitos saem para ir para a escola e não conseguem ter uma vida social dentro do meio escolar. Muita coisa. Muita coisa, assim, eu observo que chegam para mim no consultório alguns meninos com dificuldade de aprendizagem por conta do excesso de timidez, né? Não consegue conversar com os colegas pessoalmente, mas consegue conversar pelas telas.
Ele tem uma facilidade de conversar por meio das telas, mas o olho no olho, o bate-papo, o riso, a brincadeira, a zoação, né, daquela questão do adolescente, ele não consegue viver isso. E o quanto esse adolescente perde, né? E o quanto esse adolescente está perdendo. A gente sabe da importância do contato físico, do olho no olho, do abraço. Isso é importante, a gente é ser humano, a gente precisa disso, né? A gente pode falar aqui de estudos que comprovam isso, a necessidade do olho no olho, do carinho, do abraço. Claro que o WhatsApp é bom, gente, eu adoro mandar mensagem pelo WhatsApp, é super mais prático, mas nada que substitua a presença física, nada que substitua o sentar numa mesa e bater um papo. Hoje, pais conversam com seus filhos pelo WhatsApp, que estão todos na mesma casa, né? E às vezes a gente falando isso pode parecer absurdo, mas não é. Eu sei que acontece. Ah, fulano, o almoço está pronto. Vai lá, pega o prato e entra para o quarto de novo. Muitas coisas, Aline, às vezes, assim, pelas minhas postagens, pelas minhas coisas, às vezes parece que eu critico muito os pais, né? Mas não é crítica, é um alerta. Porque as coisas acontecem pela falta de domínio dos pais. Hoje os pais querem cumprir a presença liberando tudo. Não tem rotina, não tem regra, não tem nada. Ah, meu filho, eu não estou em casa porque eu trabalho muito, então eu não posso cobrar do meu filho, eu não vou cobrar dele. Aí é uma questão já psicológica, né? Que aí o pai precisa ir para terapia para saber lidar com as emoções, porque eu sei o quanto é difícil também, né? Você ter que sair para trabalhar e aí você pensa, você se sente culpado por não estar presente e aí acaba suprindo com o melhor celular, com tudo que quer, sem regras, faz o que quer. E os pais que pensam estar favorecendo os filhos, estão simplesmente adoecendo seus filhos emocionalmente. Então, assim, aí vai um alerta para os pais. É uma família que vai se tornando... É uma família que vai se tornando doente, porque o adolescente se torna doente, como o Eduardo colocou aqui, que ele crê que essa situação de adolescente ficar mais vulnerável ainda em quatro paredes, o adolescente fica muito mais vulnerável na pandemia, dentro dessas quatro paredes, né? E a gente precisa fundamentar mais isso. Eu acho que nós, como terapeutas, como psicólogos, a gente precisa colocar muito essa questão do adolescente, né, nas mídias, para que os pais possam ver que dar o melhor celular para ele, ou deixar ele sem rotina ou fazer as coisas na hora que ele quer, isso não está favorecendo um adolescente emocionalmente saudável, um adolescente emocionalmente forte. Não, a gente está colocando o jovem sem aquela questão do não. Né? O quanto não é importante, né? O quanto as regras são importantes, enquanto as rotinas fazem parte da vida e nos organiza como pessoa, nos organiza como profissional, porque muitos profissionais que a gente vê hoje desorganizados é porque não tiveram essas regras bem colocadas antes na sua vida, ou não aprendeu a fazer as coisas dentro de um tempo, dentro de um padrão, né? Tem jovens hoje que são visitantes dentro de casa, né? Não lava um copo, né? Não dobra a roupa de cama, não coloca a roupa no cesto. Então, às vezes a gente fala assim, parece que a gente está querendo punir o adolescente. Não, nós estamos tentando criar adolescentes fortes, adolescentes que saibam viver o mundo lá fora, vamos dizer assim, sem medo de errar, porque o errar faz parte, o ganhar não faz parte, isso faz com que amadureçam, isso faz com que eles cresçam. O que você pode falar em relação que eu bato muito na tecla desses pais, né? Junto com os pais, pai, vamos lá, coloca para o seu filho uma rotina, esse excesso de telas na vida do seu filho, sai do celular, vai para o computador, sai do computador, vai para a televisão, sai da televisão. Eu conversei essa semana com a nutricionista, ela estava falando essa questão da tela para comer, então, em todas as fases do dia, tem uma tela o tempo todo, ali não sentam à mesa para olhar um na cara do outro, a se alimentar e sentir o sabor do alimento, as texturas. Então, diz para mim, Jeane, o que você pode sugerir, vamos dizer agora, para o adolescente, né,
que às vezes está tentando diminuir esse excesso de telas, porque às vezes nem ele consegue, eles não conseguem nem observar que eles estão com tantas telas assim. E qual seria a sua orientação para os adolescentes? Então, a orientação, a única orientação é o autocontrole. Tá ouvindo? E Aline? Mais ou menos, tá picotando. Fala de novo para mim. Tá, então, a orientação que eu dou é o autocontrole, né? A gente precisa se autocontrolar. Não tem como, porque o celular é uma coisa que eu mesmo faço. Eu trabalho com o celular, eu faço atendimentos com o celular, eu converso com clientes pelo celular, eu tenho família, amigos, e se eu deixar, eu passo o tempo inteiro olhando para o celular. Às vezes não dá tempo de comer, não dá tempo de nada, porque é o celular. Então é o autocontrole. Falando, eu estou aqui no celular, mas chega, agora eu vou, sei lá, vou no quintal, vou fazer uma atividade física. Eu falo muito sobre atividade física, porque, gente, o corpo, não tem como. A atividade física, ele promove o bem-estar do cérebro também, o bem-estar emocional. Então, se você ficar sedentário, deitado numa cama e mexendo no celular, você não vai ter vida. Sinto muito te dizer que daqui a uns anos você vai ser uma pessoa deprimida. E de repente, exatamente, né? E de repente nem daqui a uns anos, porque isso é uma coisa muito rápida. O Eduardo até colocou, né, que futuramente os adolescentes vão precisar mais ainda de psicólogos e terapeutas. E saiu uma pesquisa já tem umas semanas atrás que essa pandemia tem aumentado muito o nível de ansiedade no meio dos adolescentes, e a ansiedade pode ser a próxima pandemia, né? Então, assim, a gente precisa se cuidar. Então, se controla. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eles falam que o tempo estimulado para um adolescente ficar em frente às telas são 2 horas. No meu Instagram, eu não sei se todos, que é o meu Instagram profissional, não sei se todos têm, mas eu acredito que sim. Ele tem lá o controle de quanto tempo você fica. É claro que a gente não usa só o Instagram, né? Tem o Facebook, mas por ali a gente consegue ter um controle. Então, assim, estipula um horário para você. Faça outras coisas além do celular. Porque a vida não é só a internet. E a vida na internet ela é muito enganosa. Né? As informações, né? A internet é boa para a gente estudar, é bom para a gente falar com os amigos. Mas muita coisa que a gente vê na internet é só ponta do iceberg. A pessoa está lá felizona, postando várias coisas, mas você não sabe o que está por trás. E aí você sofre pela vida alheia, né? Você sofre pela felicidade do outro. E às vezes o outro está sofrendo também. Então, assim, a gente precisa, principalmente o adolescente, ter o autocontrole. E o autocontrole é uma coisa muito difícil na adolescência, porque eles estão aprendendo, né? Eles estão aprendendo, eles estão desenvolvendo essa habilidade. Então, o pai e a mãe ajudar, orientar. Né? Por exemplo, a Rafaela, minha filha, ela tem 2 anos. Ela adora ver desenho no celular. Mas se eu não estipular, ela vai querer ver toda hora. Ela não sabe os malefícios que aquilo faz. Então, cabe a mim, como mãe, né, controlar. E o adolescente é a mesma coisa. Ele já tem uma noção do mal que faz. Por outro lado, ele ainda não tem essa habilidade do autocontrole total. Por isso que precisa de pai e mãe para impor regras, limites, porque senão, né, não vira uma bagunça e ele faz o que quer, e é o que tem acontecido em muitas casas e muitas famílias. Né? E aí quando o pai e a mãe, quando o pai e a mãe se vê sem controle, sem domínio, é a hora que bate o desespero. Mas essas coisas são criadas no decorrer dos dias, né? Você não vai esperar seu filho fazer 18 anos para você tentar impor limite e regra. Isso começa desde o nascimento. Então, assim, corre o quanto antes, se o seu filho não tem limite, não tem regra, é a hora de começar agora. Não espera passar mais 1 ou 2 dias, porque isso vai ser lá na frente pior para o pai, né?
Fala, o que você tinha dito que A Elizabeth colocou que ela percebe, né, que os adolescentes eles ficam muito mais à vontade pelas telas. Você pode responder isso para ela? Claro que os adolescentes eles ficam mais à vontade pela tela, porque na tela eles podem ser quem eles querem ser, né? Por trás das telas a gente pode ser quem a gente quer ser. Fácil. Não precisa, na maioria das vezes não precisa expor a fisionomia, né? Você pode conversar, você pode falar o que você quer, você não precisa estar arrumada, não precisa estar bonita. Então, por isso que é mais fácil para eles. A insegurança, a baixa autoestima, tudo isso é desenvolvido, né, no adolescente, que aí promove a preferência pelas telas, né? Ah, é melhor conversar pelo WhatsApp. Ah, eu fico sem graça. Cadê a confiança? Então, se ele sempre ficar por trás das telas, ele nunca vai desenvolver isso. E são habilidades que a gente precisa desenvolver no nosso cotidiano, porque ninguém vai ser adolescente para sempre, né? Por mais que a gente veja que tem gente que não amadurece, né? Leva a fase da adolescência, mesmo estando na fase adulta, ainda tem comportamentos adolescentes. Por quê? Porque não foi desenvolvido corretamente. Então, assim, pai, mãe, promova o encontro dos amigos. Eu sei que, assim, tem que ter regras, né? Também não vai para toda festa que quer. Mas tem que ter essa interação, tem que ter esse convívio, tem que conversar olho no olho. E o principal, o lugar mais importante para começar essa conversa é dentro de casa. Como você falou, né? Olho no olho, como é que foi o seu dia? Normalmente o adolescente gosta de dizer assim, ah, foi bom, normal. Acabou. Né? Normal. É um negócio de Normal. Gente, Normal. normal. E aí o adolescente fala, foi normal, e o pai fala, não fala nada e continua, né? Cada um no seu celular. Mas aí, o pai e a mãe têm que aprender a desenvolver uma conversa. Igual ontem o Rafael estava até rindo, porque a gente sentou para comer, eu, ele e a Rafinha. Aí eu falei, Rafinha, conta pro seu pai como é que foi o seu dia. Para ela já ir acostumando, aí ela conta, aí eu vou chamando ela para conversa, né, para ela contar todos os detalhes, porque isso é importante. Foi o que eu falei antes. Quanto antes a gente começar, melhor. Eu não vou esperar ela chegar na adolescência para eu querer saber como é que foi o dia dela. É claro que o pai e a mãe que não fez isso antes ainda dá tempo, né? Nunca é tarde. Nunca Na verdade, antes tarde do que nunca, né? Então, eu costumo dizer para os pais assim, em consultório, né? Você falou, é uma questão que depois eu vou puxar um link bem rapidinho, mas eu costumo falar para os pais em consultório que a vontade dos adolescentes, né, também precisa ser vista, precisa ser ouvida e precisa ser analisada pela família. Porque às vezes é muito mais cômodo ele ficar com os amigos que ouvem o que ele está dizendo, que dão atenção, que pergunta como ele está e ele consegue se colocar. Porque sempre quando ele vai se colocar, vem aquela questão de estar reprimindo o adolescente. Ah, você não faz nada. Ah, você só fica nesse celular. Então, assim, em vez de você, como pai, né, ficar apontando, você só faz isso, você só fica no celular, você não faz mais nada dentro de casa. Por que não, né, promover essa interação dentro de casa? Vamos fazer alguma coisa junto, vamos fazer a janta, vamos botar a mesa, vamos almoçar junto. Ah, você quer jogar? Então vamos trazer para perto, né? Trazer para perto. Você vai jogar? Então vou lá pro quarto com você, vou assistir. Que jogo é esse que você está jogando? Me ensina como é que... Ele não tem paciência, tudo bem. A gente também é difícil de aprender, tudo bem. Sempre que eu tenho aqui em casa. Mas me ensina que eu quero jogar. Ah, não, joga, não. Me ensina que eu quero jogar. Joga com seu filho. Ah, isso é muito chato. Mas criar filho é trabalhoso. Né? Cuidar do adolescente é trabalhoso, é encucar, é todo dia um pouquinho, é todo dia de novo, de novo. Encucar porque assim, tudo isso que você falou realmente é verdade. E o pessoal que está aqui, que não me segue lá no Instagram, depois dá uma olhada nas postagens, porque tem muita dica a respeito disso. E realmente é. O pai fala assim, meu filho não conversa comigo. Tá, mas você quer conversar sobre o quê? Você quer falar
Você quer dar expor, quer brigar, quer chamar atenção? Ou você quer saber, né? O segredo é buscar saber o interesse do seu filho. Caraca, bota uma música aí pra gente ouvir. Fala pra ele, bota uma música aí pra gente ouvir. Ah, pai, você não vai gostar da música? Não, filho, pode escolher. Você vai começar a entrar no mundo dele. A gente quer, normalmente, os pais, os adultos, querem que o adolescente entre no nosso mundo, mas a gente tem que entrar no mundo deles. Se a gente acha chato o jogo, acha chato, sei lá o que ele está fazendo, eles também acham chato. Tem que entrar no mundo deles. Picotou. Picotou? Eu disse que a gente tem que entrar no mundo deles. Porque a gente. Tá picotando, a sua conexão tá... um pouquinho, tá picotando, só tô vendo uns pedacinhos. Tá. Vou esperar um pouquinho que tá carregando aqui o seu. Tá sua conexão tá fraca. Mas foi agora. Agora foi, ó. Vai lá. Então, a gente precisa entrar no mundo do adolescente. Você precisa conhecer os interesses dele, o que está rolando, sobre o que eles estão falando. Mas não é assim, o que vocês estão falando aí? Não, filho, bota uma música para eu escutar. Você vai começar a saber o tipo de música que ele gosta. Filho, qual jogo você está jogando? Caraca, por mais que você ache um saco, mas te interessa. Deixa eu ver, filho. É muito difícil, tá? Não dá para mim, não. Mas fica perto, se interessa. Ele não vai se interessar, de repente, para sentar com você para ver um jornal. Mas você pode... o que eu falo muito, Aline, que os pais têm que entender que os pais ou os cuidadores, que a gente está falando pai, mas a gente sabe que tios, avós, né, que cuidam dos adolescentes, tem que entender que o adulto da relação é você. Né? Às vezes, os pais, os responsáveis, querem que os adolescentes tenham atitudes que vocês têm que ter. Mas isso também, se tiver adolescente aí me ouvindo, não isenta a responsabilidade de vocês também de criar uma conexão com os pais. Né? É uma via de mão dupla. Todo mundo tem que contribuir porque a gente precisa de uma relação saudável. Né? Mas eu estou dizendo aqui para os pais a forma que eles podem desenvolver essa conexão com os filhos. Se faça presente. Na minha adolescência era assim, era assim. Gente, passou, sua adolescência passou. Agora é um novo tempo. É um novo tempo. Se for mensurar, né, ou medir por mim, já passou muito tempo. Gente, tem o JM tá falando assim, Jeane, o fato dos pais estarem ausentes por algum motivo interfere no amadurecimento do adolescente, a distância, né? Acredito que essa ausência seja, se for por trabalho, se for por uma questão de doença ou por uma viagem. O que você acha dessa ausência desse pai aí, se interfere no amadurecimento do adolescente? Eu digo que não só no amadurecimento, mas interfere na vida. Mas existem casos e casos, né? A gente sabe que tem pessoas que precisam trabalhar para botar o sustento de casa. A mãe é mãe solteira ou precisa trabalhar, não tem como ficar com o adolescente o tempo inteiro. Mas o segredo é você dedicar um tempo de qualidade para o seu filho. Não importa a quantidade do tempo que você tem. Jeane, eu não posso deixar de trabalhar, eu trabalho muito, eu só tenho aos domingos, tá? Mas aos domingos, o que você faz com o seu filho? Isso é o que importa. Né? Claro que se você puder ficar a semana toda com o seu filho, com certeza vai ser muito bom para ele. Em todas as áreas. Psicológicas, emocionais, né? Você como psicopedagoga pode afirmar isso. Né? O acompanhamento dos pais é fundamental. Mas a questão de, não posso, não tenho como mesmo, então ofereça tempo de qualidade. Jane, eu chego 8 horas da noite em casa, eu vou correndo fazer janta e depois a gente dorme. Tá, mas nesse momento da janta, chama seu filho para a cozinha, pergunta como é que foi, o que ele está pensando, quais são os projetos.
Ih, gente, a Aline saiu. Vou tentar chamar ela aqui de novo. Oi, Douglas. Oi, Joyce. A Gleice está falando. Peraí, deixa eu botar aqui. Botar a Aline de novo. Voltou? Voltou, saiu, acho que saiu muita gente, saiu sozinho, assim. É. Mas vamos lá, continua que eu tô te ouvindo. O papo tá tão gostoso, nosso tempo tá quase acabando. Gente, caiu, ó, caiu para muitas pessoas, caiu. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jane, você está falando essa questão da qualidade do tempo, né? Conversando, que eu converso muito com os pais, e conversando com os pais, tem muitos pais que têm a questão do seu sentimento em relação ao amor que demonstra para o seu filho, em relação ao trabalho, né? Assim, eu trabalho por amor ao meu filho para que eu possa dar a ele aquilo que eu não tive. Mas quando eu estou em casa, eu tenho que varrer, eu tenho que lavar, tenho que passar, tenho que cozinhar. Mas, assim, é importante que nós, como pais, entendamos que quando a gente está em casa, se a gente tem um tempo curto, né, como você deu o exemplo somente domingo, né, que a gente possa estar realmente com o nosso filho. Né? A gente não vai passar o domingo da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme direto com o nosso filho. Mas o tempo que ele quiser estar conosco, que a gente possa estar ali disponível, né, para ouvir, para poder conversar, para poder corrigir, para poder rir, para poder chorar, orientar, para poder estar realmente com o nosso filho. Mas ali e a casa, e a roupa, e a comida, né? Eu sei que nós precisamos fazer tudo isso, porém não é mais importante do que o nosso filho. Porque se a roupa ficar suja e depois ela ficar encardida e ela ficar fedida, que não saia o cheiro, você joga fora e compra outra. Eu ia falar isso agora, joga fora. Né? Mas o seu filho você não pode jogar fora e comprar outro. Né? Então, entre a roupa mais importante, a casa ser mais importante do que seu filho, vamos priorizar estar com nossos filhos. Né? Ainda mais nesse período de pandemia, quando a gente limpa a casa, a gente limpa tanto que a casa fica limpa a semana inteira, que não pode mais entrar de sapato, não tem ninguém que não abre nem a casa, então não tem nem poeira direito dentro de casa. A casa está super limpa. Então, o mais importante hoje são as pessoas do que as coisas. Né? Às vezes a gente coloca as coisas na frente das pessoas e aí a gente perde o nosso tempo, né? Com as coisas. E lá na frente, as pessoas elas vão fazer falta, mas nós as perdemos ao longo do processo, né? Ao longo da nossa vida. Então, essa questão da qualidade, né? E essa questão que você falou é a pura ilusão, né? Eu vou trabalhar para dar para o meu filho o que eu não tive, né? O que você não teve? Só bens materiais? O carinho, amor, atenção? O que você sentia falta quando você era adolescente? Porque hoje os adolescentes estão indo buscar lá fora, então eles estão se apoiando, né? É uma comunidade que eles mesmos se apoiam. Um dá força para o outro e cadê o pai e a mãe? Né? Então, assim, esqueça, como você falou, os bens materiais. É claro que a gente quer, né, gente, bem, coisas materiais, mas o que mais importa? Né? Eu até fiz uma postagem hoje que me perguntaram qual era a maior dificuldade, né, em ser empreendedora, de ter o próprio negócio. Eu falei que era isso, porque eu não consigo estar trabalhando e a Rafaela me chamar para brincar e eu continuar trabalhando. Porque dentro de mim, a minha prioridade é ela. Por mais que eu ame o meu trabalho, ainda mais eu que cuido de vidas. Como que eu vou cuidar de tantas vidas se eu não cuidar da vida que Deus me deu para cuidar? Né? Então, assim, a gente tem que saber o que é a nossa prioridade. Eu não tenho tempo. Gente, todo mundo tem 24 horas no dia. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Agora, cada um vai escolher o que vai fazer nessas 24 horas. Aí como distribui, né? Vamos lá, não,
consultório com a Aline, aprender a distribuir isso aí. Aí. A aprendizagem é comigo, né? Vamos aprender a distribuir, vamos aprender a ter uma rotina, vamos aprender a colocar as prioridades, né? Existem coisas que são urgentes e existem coisas que são prioritárias. Então, a gente tem que saber o que é urgente, o que é o prioritário, o que é importante, o que eu posso deixar para amanhã, né? Então, assim, essa questão da gente priorizar os nossos filhos não é também fazer com que os nossos filhos eles sejam totalmente dependentes da gente, né, Jeane? A gente está falando aí essa questão do filho e do pai. Nós temos muitos adolescentes que são totalmente dependentes do pai, totalmente dependentes do cuidador. Não estou falando de tempo, não estou falando de tempo com o filho, para você, com um filho de 18 anos, dar comida na mão, pegar uma água na geladeira. Não estou falando disso, pelo amor de Deus. Estou falando de você ser o suporte do seu filho, né? Ele pode... Uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu carrego comigo, que eu falo sempre com os pais, pensa assim, se seu filho está na rua, né, e aconteceu, sei lá, vamos botar assim, estava bebendo, estava dirigindo, alcoolizado, né? Não é o nosso caso, mas vamos colocar um exemplo. Estava dirigindo alcoolizado, seu filho foi pego numa blitz da lei seca. Quem vai ser a primeira pessoa que ele vai ligar? Então, assim, o que eu quero dizer é que nós, pais, mães, temos que ser a primeira opção dos nossos filhos. Uma coisa deu errada, ele vai saber onde recorrer. Não que o pai e a mãe vai falar, parabéns, você estava fazendo besteira. Não, vai corrigir, mas você vai estar ali. Ele pode contar com você para a melhor notícia da vida dele, você vai ser a primeira pessoa, ou para a pior notícia da vida. Então, você tem que ser o porto seguro do seu filho. Ele não é criar filho marmanjo igual bebê. Não é isso que eu estou falando, de tempo. Ah, não posso trabalhar porque meu filho tem 18 anos e não sabe colocar uma comida no prato. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de oferecer tempo de qualidade. Seu filho tem que ser a sua prioridade. Você tem que criar um ser forte emocionalmente, né? Uma pessoa responsável que saiba lidar com as suas conquistas, com as suas derrotas, porque ficar passando a mão na cabeça do filho não vai fazer isso. Né? Agora, você tem um tempo... Fala. Pode concluir. Agora, quando você tem um tempo de qualidade, você para conversar com seu filho, você para ouvir, você para saber quais são os medos deles, quais são os sonhos, né? Você tá ali com ele. Isso é oferecer um tempo de qualidade. Agora, né, a Gleice já falou assim, porque eles precisam de autonomia, com certeza. Né? Até postei esses dias também que criar adolescente é como soltar pipa. Se a gente deixar a linha frouxa demais, vai embora, né? Vai. Se você puxar, tensionar muito a linha, arrebenta e já era, né? Então, assim, você tem que saber, agora é certo, solta um pouco, prende um pouco, solta um pouco. E esse desafio é um desafio, né? Essa questão é um desafio muito grande, mas é necessário para criar filhos maduros, né? Para eles aprenderem a ter autonomia. Essa questão da dependência, que a gente está falando, também é uma das consequências desse uso excessivo de telas. Esse uso excessivo de telas faz com que nossos filhos eles não saibam tomar as decisões, né, na vidinha deles, e aí eles ficam totalmente dependentes. Às vezes são decisões simples, decisões muito pequenas do dia a dia dentro de casa, né? E aí ele fica esperando, aguardando a mãe para colocar comida, ele fica aguardando a mãe mandar ele tomar banho, ele fica aguardando a mãe mandar ele lavar o cabelo, ele fica aguardando a mãe o tempo inteiro. O adolescente também ele não pode esperar isso só dos pais, né? Eles precisam crescer. Porque se o pai não for responsável para te fazer crescer, você vai ser imaturo pro resto da vida. Os nossos pais são responsáveis pela gente, mas a gente é mais ainda responsável pela gente, né? A responsabilidade é nossa. A Gleice do Eduardo está perguntando como faz para puxar a linha sem irritar? É bem difícil, Gleice. Na maioria das vezes eles vão ficar irritados, sim. Mas depois, com o passar do tempo, depois, né, quando ficar adulto, a gente entende tudo.
Quando a gente vira mãe, a gente entende tudo, né? Mas é necessário sim. E deixar irritado não faz mal, não. Só tem que impor limite, que isso eu sei que com certeza você faz, né? Impor limite e ele tem que saber até onde vai. Ficar irritado, ir para o quarto chorar. Quantas vezes eu fiz isso? Mas nunca bati de frente com a minha mãe e é esse limite que os pais têm que colocar. Ficar irritado, normal. Quantas vezes já fui dormir chorando, querendo ir numa festa que não pude. No outro dia acordei, estava viva, normal, vida que segue. Bem pra caramba, né? Até virou psicóloga. Pois é, né? Entendeu? Os pais acham que isso vai fazer o filho morrer. Ninguém morre por ter limite. A Grace botou a linha aqui, não é muito longa, não. Eu sei. É assim, Mas os pais precisam entender que ouvir, né, como a Gláucia colocou aí, o bater das portas, né, às vezes faz muito parte. Às vezes eu falo para os pais assim, ó, não coloque essas questões que ele vai bater porta, vai fazer bico e que vai chorar aqui dentro de você. Né? É aqui fora. Você sabe o motivo que você está fazendo isso. Você sabe que as consequências de você corrigir, de você impor limites, de você ensinar as regras. Você sabe que o futuro do seu filho vai ser um futuro melhor, porque o mundo lá fora não diz sim o tempo todo. O mundo lá fora diz muito não. E ficou bem legal esse tema, né, que a gente está falando muito da relação entre pais e filhos. Acabamos, no meio das telas, desenvolvendo essa questão de pais e filhos, que é um tema bem legal. A gente tem 4 minutos só, está acabando. Mas então, pergunta aí, gente. Quem quiser perguntar alguma coisa, a gente vai voltar nesse tema, hein? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa a respeito do curso. Me pediram, né, lá no Instagram para fazer um curso para os pais. E aí eu fiquei mega animada, feliz, né? Porque aí eu recebi muitos comentários, eu quero, vamos fazer, já fiquei animada. Então fiquem de olho lá, que quando tiver, a gente vai falar mais um pouquinho desse tema, porque é muito importante. Agora, essa questão de bater porta, gente, isso é normal. E o pai, um segredo para vocês pais, não percam o controle. Não é não e pronto, bateu a porta. Se você não gostou que bateu a porta, quando chegar da outra vez que ele pedir, mãe, posso ir na festa? Mãe, posso fazer isso? Não, porque naquele dia você bateu a porta. Ponto. Agora ele bate a porta, a mãe vai lá e grita, por que você está batendo essa porta? O adulto da relação é você. E não tem forma de manter a pessoa controlada e a gente perdendo o controle. Né? Então, pai e mãe tem que se manter controlado. Eu sei que às vezes dá vontade de dar um grito, um saculejo, mas você pode até dar uns gritos, um saculejo, mas se mantendo controlado. Né? Você tem que, os pais, normalmente, eles reagem às atitudes do filho. Isso é a coisa mais errada que tem. Você tem que agir, não reagir. Né? Então, não vai na festa. Ponto. Bateu a porta? Fica quieto. Na outra vez que ele pedir, não, fulano, você só não vai na festa porque aquele dia você bateu a porta. Ponto. Acabou. Agora, bateu a porta porque você fez isso, não sei o quê. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Você vai se estressar e vai estressar mais ainda o seu adolescente. Então, peguem essas dicas aí, coloquem um pouquinho em prática, que tenho certeza que vocês vão começar a ver as mudanças. Queridos, muito, muito bom conversar com vocês, conversar com a Jeane, conversar com a Gláucia, a tia Vanderleia falando, Eduardo, Gleice, Joyce, tantas pessoas, o Douglas, tantas pessoas aqui com a gente hoje. Eu fico muito feliz de vocês estarem aí batendo esse papo com a gente. Agora que eu tô vendo quantas mensagens tem aqui, tem perguntas. Gente, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no Instagram a respeito desse tema. Então, quem tiver perguntas lá, vocês façam que eu vou responder a respeito dessa questão do uso excessivo das telas e da relação de pais e filhos. Tá bom?
Ótimo, ótimo. E a gente vai estar marcando uma nova live sobre o assunto, né? A gente viu que a gente consegue diminuir o uso excessivo das telas quando a gente está mais próximo dos nossos filhos. Eu acho que a conclusão, né, desse tema foi esse. Quanto mais próximo dos nossos filhos. Conexão familiar, né? Isso aí. Quanto mais conectados a família estiver, mais longe das telas os nossos filhos vão estar e mais próximo de nós eles vão estar. Então, assim, eu quero